Olá, ouvintes do Gato Preto Cast. Eu sou a Patrícia Silveira, uma mulher branca, com os cabelos curtos, já grisalhando, e trabalho aqui na EFAP com essas pessoas maravilhosas com quem a gente vai conversar hoje. Que alguns vocês já conhecem, mas vamos lá. Porque hoje a gente tem uma novidade para mostrar para vocês. O que acontece? O podcast está entrando numa segunda temporada e a gente vai fazer um formato agora, a partir de agora, um pouquinho diferente do que a gente fazia antes. O nosso mote vai continuar o mesmo, que é falar sobre incentivo à leitura nos diversos espaços da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Mas se antes a gente apresentou para vocês alguns projetos bacanas, feitos por profissionais da nossa rede, a partir de hoje, a gente vai apresentar histórias inspiradoras de leitores. A gente quer conversar mais com os diversos tipos de leitores que a gente encontra na rede. Gente que ama ler, que ama livros. Para entender um pouco melhor como que é o processo de se tornar leitor, né? A partir desses relatos, a gente quer saber dos convidados quais foram as primeiras motivações, as leituras que despertaram esse amor e como que essa experiência enriquece e amplia a nossa visão de mundo, ajudando a refletir sobre a vida e mesmo sobre a condição humana. É claro que para começar essa nova temporada, a gente precisaria trazer um convidado de peso. Uma convidada, no caso. Alguém realmente, assim, inspirado e inspirador. E é por isso que a gente está aqui com a Tânia Rezende, que é professora habilitada na educação de alunos com deficiência visual, mestra em educação e que trabalha atualmente aqui na EFAP na formação de professores com foco na educação especial. A Simone Sutti e o Carlos Aguena, que vocês já conhecem da primeira temporada, é que vão tocar o bate-papo com essa pessoa incrível e que tem tanta história para contar, que é a professora Tânia Rezende. Bora lá? Então, bora lá, Patrícia. E é uma honra estar aqui hoje com a Tânia Rezende. Mas antes de mais nada, eu vou me apresentar. Vocês me conhecem, como a Patrícia disse. Eu sou Simone Sutti, eu sou aqui da EFAP. Minha descrição, assim, muito por cima, eu tenho uma estatura média, tenho cabelos lisos, sou branca, sou um pouquinho falante. E hoje eu quero falar muito com a Tânia, porque eu sei que o assunto tá maravilhoso, né, Tânia? E o meu amigo aqui, o parceiro e amigo Carlos, também vai se autodescrever e se apresentar. Olá, Carlos. Olá a todos, eu também estou muito feliz de estar participando dessa conversa aqui com a Tânia Rezende. Nós somos já conhecidos de longa data, amigos, né? Nós fazemos parte eu faço parte do Cremário Covas, que nasceu no mesmo ano que o CAP, né? Foi em 94, não é isso, Tânia? Isso. Então, desde essa data, a gente vem fazendo trabalhos conjuntos de documentação, então é um grande prazer estar aqui presente nessa conversa. Eu sou o Carlos, eu sou bibliotecário, eu sou neto de orientais, eu sou calvo, meio grisalho, sou alto e magro, tá bom? Bem, então vamos lá. É interessante pensar que quando a gente faz um podcast, o tempo é relativamente reduzido, né? Mas antes de começar o podcast, a gente sempre troca umas ideias, né, Carlos e Tânia, Patrícia, a gente conversa algumas coisas que não estavam nem previstas, mas que são de alguma importância que depois a gente vê ao longo da conversa. Por exemplo, a Tânia nos falou agora há pouco que essa deficiência proporcionou muitas experiências para ela, porque no primeiro momento é um acidente, é uma coisa triste, é uma perda. Só que a Tânia é tão, assim, motivadora e otimista que ela começou a ver coisas boas com relação a isso, né? E eu estava pensando nisso, Tânia, e assisti uma fala sua que eu achei super interessante, que você falou assim que lá na sua juventude, eu não lembro bem se era já na faculdade ou na época da educação básica, uma professora desincentivou muito você quando ela falou assim, ó, olha, não se preocupa não, você nem sabe se vai passar de ano, você está tão preocupada com notas. E aquilo foi assim um choque para você, uma professora te falar aquilo, e hoje a gente te vê assim, né, professora de alunos da educação especial, formadora. Então, essa mesma Tânia, que já tinha sofrido, né, com uma perda grande, vai para a escola, tenta se esmerar, se
exercer ao máximo sua função de estudante e ouvir isso de uma professora, aí eu fico pensando, poxa, realmente a Tânia supera as coisas assim, ouvir isso e se tornar professora. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como que essa questão da superação, e até depois nós vamos perguntar mais para você a respeito das leituras, mas eu achei interessantíssimo Então, antes de começar, né, assim como meus amigos aqui se descreveram, eu sou uma mulher branca de cabelos e olhos castanhos, né, estatura média. Então, algumas pessoas já me conhecem, mas é muito interessante, eu falei para eles falarem sobre essa audiodescrição, porque a gente fica imaginando, né, como é que são as pessoas que estão do outro lado da fala, que não é vídeo. Bom, só uma correção, eu estava na época 4ª série do ginásio, que virou 8ª série, e eu ainda não tinha sofrido acidente, né, mas foi um baque grande, porque assim, uma semana de aula, você escutar de uma professora de português, que você não precisa se preocupar com a formatura, porque não sabe nem se você vai passar de ano, e durante o ano inteiro foi assim, muito complicado, né, porque tudo que eu fazia, tudo tinha ponto negativo, bom, foi, e acabei ficando, na minha época tinha exame, acabei ficando de exame, e fui precisando de 4, tirei 9,25, porque ela tirou 75, porque eu não pinguei um I. Mas tudo bem. Mas você vê o que é. Depois, quando eu estava no ensino médio, uma professora de química, muito 10, que a gente conversando sobre isso, e eu falava que eu não tinha vontade nem de escrever, né? Que eu tinha receio das pessoas lerem. Aí ela falou, Tânia, por que você não começa a escrever assim? Hoje levantei, tomei café, coisas, mas sem a preocupação de que alguém vai ler. E aí isso foi. E aí quando eu sofri o acidente, olha como as coisas são. Quando eu sofri o acidente, depois, para não perder o traquejo da mão, eu comecei a escrever coisas que a gente fazia, pensamento, essas coisas, né, que adolescente... Não sei como é que estão os adolescentes hoje, mas na minha época de adolescente a gente fazia muito isso. E aí eu comecei, né, tem até isso escrito, minha prima até transcreveu e tal... Então saiu, e aí foi. Então eu vejo hoje, depois eu como professora, o quanto que é importante, quanto que você pode realmente trazer um aluno para ele realmente seguir coisas boas, como você de repente pode detonar um aluno. E como na minha vida eu tive muita sorte de que, apesar dessa professora ser assim, mais uma outra professora que não era de português, muito pelo contrário, de química, fez toda a diferença. Ao perder a visão, você começou a trabalhar muito com as mãos, escrever poema, aquilo que os adolescentes escreviam na época, né? E até para não perder o traquejo das mãos. E você também fala que vem de uma família muito leitora, que sempre incentivou a compra de livros, sempre leu em casa. Então, a tua formação já vem de berço, vamos dizer assim. Aí, chega na escola, você passa por essa experiência do professor te desincentivar, que aparentemente é uma bobeira, né? Mas para um aluno, adolescente, que é dedicado, está começando a sua vida estudantil mesmo, ouvir, que você nem sabe se vai passar de ano, realmente é complicado. E aí a gente vê hoje a Tânia aí com essa força, com essa potência de formadora, uma professora que anima os outros professores, e mais que isso, uma professora que se dedica a formar alunos que têm a mesma deficiência que você tem. Então, isso eu acho, assim, no mínimo maravilhoso, porque é um professor que tem a deficiência que ensina alunos que também têm a deficiência. E você acha que, de alguma forma, isso os aproxima? De alguma forma, você seria mais um agente assim, que incentiva essa formação de leitores? Como que é essa experiência? Eu acho que sim, porque eu sou da época do Círculo do Livro, que a gente pagava mensalmente, recebia um livro, e minha família mesmo, né, meus tios, minha mãe, sempre leu bastante, gostava de poemas. Então, isso vem realmente de casa, de você ter em casa, ter as coisas, ter livros e tal, né? E aí, com a deficiência e tudo, lógico. Mas isso, e uma coisa que era sempre ler em voz alta, né? Que a gente, desde criança, essa coisa de ler em voz alta, porque quando você lê em voz alta, você lê bem,
né? Você começa a adquirir uma boa dicção, parar onde é vírgula, ponto e todas essas coisas. Então, é muito interessante que eu tive uma aluninha e aí eu brigava, tal. Uma eu não precisava nem brigar, ela lia o dicionário, né? O mini dicionário Aurélio em Braille são 15 volumes. Ela levou umas férias para ler. Então, para ver como é que é. Uns eu não precisava incentivar, outros eu precisava incentivar bastante. E aí tem um caso de uma aluna que é muito engraçado dela, porque o que aconteceu com a Carol? E a Carol com aquela dificuldade, aí ela escreveu lá uma palavra, exceção. Eu falei, Carol, pelo amor de Deus, não escreve isso. Aí ela falou, vamos procurar no dicionário o que significa e como é que escreve. Aí ela foi. Aí foi, até eu fui procurando, ajudando, e ela procurando a coisa com S, falei, não é com S, é com X, vamos lá. Aí foi. Aí ela, X, tentando com o X, ler a exceção. Aí eu falei, qual é a palavra que nós estamos procurando? Exceção, mas é isso aqui que escreve? Eu falei, exatamente, é isso que ele escreve. Falei, você entendeu porque quando a gente lê em voz alta, a gente acaba entendendo? Você estava aí, lendo em voz alta este, mas aí você já sabe que é exceção. A partir daquele momento foi muito interessante que ela queria ler. Eu tinha muitos livros em Braille realmente na minha sala, e aí ela pegava, levava, começou a levar e ler em voz alta, andava no ônibus lendo, em todo lugar. Então, isso foi muito legal, de você ver que ali, né, uma pequena dica, e eu sempre falando para eles, ler em voz alta, eles liam, mas aí você precisa pegar o gosto da leitura, é isso que eu falo, a leitura ela tem que ser incentivada, então a criança não gosta de ler porque não é incentivada, deixa gibi, deixa essas coisas que são lúdicas, que tem desenho, mas tem as escritas, pouco escrita ainda, que ela vai se habituando e começa a entender o que eu também comecei a ver. Qual era o interesse dos alunos? Lógico, moleque adorava futebol, aí eu já selecionava alguma coisa dos times, aí, nossa, que legal! Eu falei, então, é para ler. Eu tenho que ler? Ué, eu não vou contar o que está aí, se quiser você lê. Então, nossa, Tânia, mas você, falei, então, é assim. E aí, começaram, então você começa a incentivar por coisas que eles gostam, e aí vão vendo, e eu sempre dizia, a gente lê coisa que a gente gosta e coisa que a gente não gosta, né? Mas é claro que ler coisas que a gente gosta é muito mais interessante, né? A gente, numa conversa anterior também que você teve conosco, você falou de um divisor de águas que teve na sua fase quando você ainda enxergava, e depois foi um divisor de águas a sua fase de não enxergar. E com relação à leitura, você citou até um livro, que foi o último livro que você leu, antes de ficar cega. E como que foi assim, essa transição? Como que foi qual que foi o divisor de águas que realmente você percebeu nessa transição? O que eu acho legal é assim, o último livro que eu li, até comentei com vocês, é Devastação. Talvez o público aí não conheça, é da época do Círculo do Livro, mas tá aí, achem na internet que conseguem descobrir. Então, mas esse livro é tão atual, né, porque fala de uma época que se destruiu tudo, e eu acho que a gente tem um pouco de preocupação. É a alta tecnologia que chegou num período e depois aquele cansaço. E foi o último livro que eu li, que pertencia ao Círculo do Livro. E depois, eu gostava de a livraria, eu acho que essa coisa, gostava não, minto. Eu gosto. Não é porque eu tenho a deficiência que eu não gosto de... É gostoso o cheiro da livraria. É uma pena, e eu acho que as famílias poderiam estar incentivando o professor a levar alunos, a contar, a ir à livraria. Então hoje a livraria muitas livrarias têm um café, mas é gostoso o manuseio do livro em papel. É diferente, é diferente. Hoje, a minha possibilidade é de audiolivros, porque eu não tenho tanta destreza no Braille. Eu levaria séculos para ler um livro de 50 páginas mesmo, eu levaria muito tempo. Então, por isso a opção, porque eu não sou de nascença deficiente visual, o meu foi aos 19 anos, então é diferente disso. Então, eu uso muito audiolivro para isso, né? Os livros hoje vêm em PDF, tem assim, eu li... Mas... o ir à livraria, o estar na livraria,
é diferente, é uma coisa mágica. Então, eu acho que os pais teriam que estar incentivando as crianças. Quando eu vejo que eu vou ao shopping, a algum lugar, e eu vejo criança dentro da livraria, gente, aquilo é fantástico. Então, é isso. E depois, quando eu fiquei deficiente, tal, que eu fui para a Fundação Dorina, que é a Fundação Dorina para o Livro dos Cegos, ela tem essa parte de tanto livros em braille como de audiolivro. Na época, era livros em cassete. Talvez muita gente não sabe nem o que é isso, mas era fita cassete. Eu li todos os livros da Zélia Gattai, todos eles. Eu recebia a Veja gravada toda semana. Então foram vários livros. Depois hoje eu leio muito livro espírita, né, dentro da minha religião, então eu leio mais livros e livros voltados para a educação especial também, porque a gente, como eu trabalho com a educação especial, a gente tem sempre que estar lendo muita coisa, mas eu tenho, assim, feito algumas coisas, lido algumas coisas, mas eu acho que é isso, a gente tem que realmente, é um incentivo, Simone e Carlos, a gente tem que mostrar que é legal o livro, que essa coisa de só da tela, só disso, não é gostoso você ler o livro e imaginar. Por isso que eu falei da audiodescrição, porque a gente fica imaginando quem está do outro lado do áudio. Tânia, nesse novo formato que a Patrícia apresentou desse podcast, a gente considera muito que a leitura nos forma enquanto seres humanos. Tem uma contribuição muito importante no nosso desenvolvimento, no nosso aprimoramento, no nosso entendimento a respeito da vida, nesse sentido, né? E, assim, eu vou falar aqui, né, no nosso podcast, a gente tem uma alta consideração por você, né? Você, para mim, eu acho que para muitas pessoas, temos você como uma referência de ser humano, de uma pessoa entusiasta, de uma pessoa muito alegre, muito viva, né? Eu tenho alta consideração a você. E aí eu queria entender melhor, assim, a sua experiência leitora, assim, os livros que formaram você enquanto ser humano. Cita esses livros para a gente, né? Você falou de Zélia Gattai, falou de livros espíritas. Fala um pouco mais para a gente desses livros que a constituíram, que ajudaram você nesse seu desenvolvimento pessoal. É que eu li muitos outros, né, antes. Então, na época de escola, todos, Machado de Assis, José de Alencar, do Cortiço, Aloysio Azevedo. Então, todos esses livros, eu acho que isso forma a gente. É uma pena que às vezes as pessoas acham, lê Machado de Assis é atual até hoje. Então, quando você vê um Cortiço, que você imagina como é que era o Rio de Janeiro na época, aí você começa a ver todo o que era, né? Como é que era a capital do Brasil, como é que era o Brasil, e todas essas... Então, isso, Carlos, isso faz a gente se formar. Então, todos esses livros que eu li antes de ficar com deficiência, que eu acho que é um período fantástico da formação, que é a adolescência. Porque depois você começa a ficar jovem adulto, aí você já está formado. Então, essa literatura, apesar das pessoas acharem, né, que imagina, ler coisas antigas, gente, é a nossa história. Eles viveram numa época fazendo coisas inimagináveis, que hoje a gente faz com tecnologia, faz com um monte de coisa, mas pensa, né, no Machado de Assis fazendo um livro que você fica assim, ninguém sabe o final, como é que discussões da teses, então isso vem, então essa formação, Carlos, vem de lá. Vem dessa época, de criança, de lendo gibi, né, eu sou da época do gibi, da época... Tinha lá, ainda não é esses de hoje aí, que é do Maurício, mas outros livros que tinham na época de gibi, de fantasma, dessas coisas todas. Então isso foi se formando. Depois você começa aí, eu li esse Devastação, que marcou muito, esse Devastação realmente foi um livro que me marcou bastante nesse sentido, né? Porque mostra o que chegou à tecnologia, o que destruiu, e aí... Depois, eles não queriam saber de nada do que fosse moderno, né? Então, era tudo à base da terra, o rural mesmo. Então,
Isso, e você começa a trazer por hoje, né? Esse livro eu me lembro muito. Assim como o último filme que eu vi, foram 2 filmes, um nacional e um internacional. Aqui é livros, mas eu acho que vale a pena. Um foi Dona Flor e seus dois maridos, foi o último filme que eu ouvi, né? Ainda enxergando, e um filme que vale a pena quem ir aí atrás, chama-se Derzu Uzala. É um filme épico, tal. Então, essas coisas assim vão formando, né? Me formaram disso. Depois, com a deficiência, claro, foi um período de estruturar, um período não de entender que eu tinha ficado deficiente, porque eu já tinha entendido tal e estava tudo certo. Isso tal, nunca fiquei revoltada. Então, para mim, a deficiência é a vida que segue. Tudo bem, aconteceu e vamos que vamos. Vai mudar as coisas só, em vez de leitura, vai ter que ser ouvindo e tá tudo certo. E claro, mas teve um período de recuperação, dessas coisas que a gente tem que passar. E depois aí, graças a quando eu conheci a fundação e pude ter a possibilidade de ler. Então, Zélia Gattai é um livro muito gostoso de ler, a coleção dela. Ela conta da vida deles lá na Rússia. Então, você começa a ver como é que era aquela época. Aí você começa, nossa, hoje. Aí você faz essas analogias, como é que é isso. Aí você lê outros livros. Aí meu primo, uma vez comentando, falou, Tânia, lê Sapien. Eu li. É sim, é fantasioso, alguns acham aquilo, acreditam, outros não, mas é legal, você vai lendo um pouco de tudo, é aquilo que eu tinha dito, tem coisa que a gente lê, gosta, tem coisa que a gente não gosta, e tem coisa que a gente tem que ler sem gostar, né? Às vezes algumas coisas técnicas na minha área, são autores que eu não sou muito, né, afim, que são muito contraditórios aquilo que eu penso, mas eu tenho que ler, eu sou uma formadora, então eu tenho que estar atenta ao que tem hoje, né, eu gostando ou não gostando. Ô, Tânia, também quando a gente estava aqui nos preâmbulos do nosso podcast, eu ouvi o Carlos falando, o CAP nasceu junto com o CRE, né, em 94. Aí eu falei, e a sala de recurso? Você falou, a sala de recurso é bem mais antiga, de 1950. É da década de 50. Foi, inclusive, Dona Dorina que abriu a primeira sala, que ainda no Caetano de Campos. Que quando ela teve autorização, olha que coisa incrível, né? Ela teve autorização para fazer o magistério. Autorização governamental. Para estudar. Para estudar. Para estudar. Cega, teve a autorização para estudar e depois, aí ela foi para os Estados Unidos quando ela trouxe a especialização para o Brasil. Aí foi no Caetano de Campos também que começou a especialização na área da deficiência visual e aí foram criadas as primeiras classes Braille, que na época era classes Braille. Ô, Tânia, então quer dizer que a sala de recursos se chamava Sala de Braille? Isso. E a gente está falando pro pessoal aqui, talvez as pessoas não saibam, mas a gente falou em CRE, falou em CAPES. Fala um pouquinho o que é o CAPES. O CAP é Centro de Apoio Pedagógico Especializado, é o que cuida da educação especial dentro da secretaria. É isso. Ele foi inaugurado, né? E aí ele cuida dessa parte da secretaria, da educação especial. Da nossa parte, que é o CRE, né, Carlos? Quem é o CRE, Carlos? Centro de Referência em Educação, Mário Covas. Somos do CRE aqui. Então é isso, acho que foi uma bela união hoje, né? CRE, Sala de Recurso, CAP... Tânia, Patrícia, Carlos, tendo a honra de conversar com você, Tânia, que tem todo esse suporte, esse estofo de falar da educação especial, especialmente do deficiente visual. E acho que foi um papo muito, muito frutífero, muito importante. Eu que agradeço, eu acho muito legal, né? A gente está contando um pouquinho da trajetória e assim, e mostrando, independente da deficiência ou não, a leitura é importante para todo mundo, né? E hoje tem jeito, a tecnologia está aí para ajudar muito, então ofereça. E tem muitos livrinhos em braille agora, as editoras estão fazendo. Então, quem conhecer um aluno cego ou tiver algum parente, vá às livrarias e procurem. Tem alguns livrinhos infantis em braille. E a gente está em novo formato, mas a última pergunta permanece. Então a gente quer saber, Tânia, qual é o livro da sua vida? E o livro da minha vida, eu acho que é esse, eu acho que Devastação, acho que ficou na minha vida, ficou na minha cabeça tudo aquilo do que era, como foi o último livro que eu li antes de ficar uma pessoa com deficiência, mas ele foi um livro muito marcante, que mostra o que o homem pode fazer com uma sociedade, pode estragar tudo.
Então, eu acho que é isso. Então, de a gente tentar não estragar. É isso aí, esse é o livro. Com certeza. Então, muito obrigada de novo, Tânia. Foi uma honra conversar com você. Obrigada. Volte quando quiser. Obrigado, gente. Até a próxima, então. Obrigado, Tânia. Opa! E aí, pessoal, gostaram? Deu para perceber que o amor pelos livros pode ser algo transmissível, né? E essa é a ideia, a gente quer contaminar mais e mais pessoas com esse bichinho da leitura, que é, na verdade, super benéfico para qualquer pessoa que se deixa afetar por ele. A gente vai trazer gente com histórias pra lá de inspiradoras. E para fazer parte dessa corrente de contágio do bem, você também pode ajudar a divulgar o nosso programa, né? Envie os nossos links para os seus amigos, colegas, qualquer pessoa que possa ter interesse em disseminar o amor pela leitura. A gente conta com vocês, hein? O nosso podcast vai ao ar todas as primeiras quintas-feiras do mês. Não esquece, tá? Então é isso, um abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau!